Você precisa acreditar para o efeito placebo funcionar? Se eu te disser que não, você acredita? Na real é mesmo, você não precisa acreditar para o placebo funcionar. Eu já expliquei em outro vídeo como funciona o efeito placebo, não sei qual que é o título, porque eu acabei de gravar, mas uns componentes tem esse componente mais abstrato, e lá eu ataquei mais esse problema, que é, por exemplo, acreditar, expectativa, eu esperar uma coisa. A gente lida mais com esse pensamento mais abstrato nosso. Só que tem outras partes envolvidas aí que não dependem disso. Então, por exemplo, o efeito placebo é você tá com dor, te dou uma pílula analgésica e fala, toma aqui. Você toma, se você tomar um analgésico, sua dor vai diminuir. Se eu te der uma pílula de farinha, não tem analgésico, você mesmo assim, sua dor diminui. Então, isso é efeito placebo. É como se fosse um efeito falso. É muito verdadeiro, mas a informação pode ser falsa. Só que se eu te der a pílula e falar assim, isso aqui é um placebo, não tem analgésico aqui, ainda assim você pode ter sua dor diminuída. Na verdade, eu é um exemplo ruim, né? Mas, por exemplo, no hospital. Tá no hospital e o médico te dá o comprimido. Você vai ver que faz mais sentido, realmente, do que eu te dar. Isso vai ter um efeito em você por outros aspectos que não são seu pensamento consciente. Então você pode falar assim, não, é placebo, não vai funcionar. Funciona. Por quê? Porque a gente não depende só do pensamento consciente. Um outro elemento, além da expectativa, por exemplo, do efeito placebo é condicionamento clássico. Já tenho vídeos sobre isso aqui no canal, você pode dar uma olhada. Condicionamento clássico ou condicionamento respondente, deve estar com algum desses termos. Então, o condicionamento clássico é o seguinte: a gente tem o um exemplo lá do cachorrinho que saliva, por exemplo, ele vai comer, ele saliva. Né? Antes de comer, já começa a salivar para digerir a comida. E começa a emparelhar um sininho toda vez. E o som do sino fica emparelhado de forma que o som do sino começa a produzir salivação no cachorro, mesmo sem a comida. Então existe uma associação. No caso do placebo, então, por exemplo, o médico, paletó do médico, hospital, comprimido, tomar pílula, o processo todo, isso tudo está envolvido. São estímulos comuns que são associados com o funcionamento real de um medicamento, ou de a cura, ou de uma doença, diminuição de um sintoma. Então, esses estímulos também estão te afetando. Quando eu falei lá da parte abstrata, eu falei, ó, você tem sinais do mundo, o que a gente, uma dificuldade do efeito placebo é entender como que algo da mente afeta o corpo. Expliquei, a mente é seu cérebro funcionando, seu cérebro envia sinais de um lado para o outro, sinais elétricos que liberam neurotransmissores, hormônios. Então isso tudo está em funcionamento e você está fazendo isso sem perceber também. Então nem tudo é consciente. Na verdade, mais de 90% das informações que o nosso cérebro processa são inconscientes. A gente não percebe. A gente não vem à nossa consciência. Então isso tudo está nos afetando, o nosso cérebro está funcionando de um monte de modos que a gente não percebe. Então, por exemplo, seu cérebro está mandando sinal para o seu coração bater. Você não precisa pensar, cérebro, coração, bata. Você não precisa. Está funcionando automaticamente, um monte de coisa assim. Então, suas reações fisiológicas a esses estímulos, mesmo que você não perceba, mesmo que você não pense conscientemente sobre eles, estão acontecendo. Então, esses estímulos são sinais, vão se converter, por exemplo, estímulos visuais, mas podem ser auditivos também, qualquer coisa que vem pelos seus 5 sentidos, vão ser processados, mesmo inconscientemente, vão afetar seu organismo. Então, se você associou esses estímulos com certo estado fisiológico, por exemplo, redução de dor, redução de ansiedade, ou mais ansiedade, dependendo também, pensando em esse espaço médico, né, para a gente gera mais ou menos ansiedade, mas você pode reduzir a dor, porque seu próprio cérebro produz substâncias endocannabinoides, por exemplo, que são analgésicas. Então, como o cachorrinho saliva já antes da comida e já ouvindo o sino, e a salivação é para aquilo, mas ele já está salivando antes, a gente pode produzir substâncias no nosso próprio corpo que produzem analgesia. Por exemplo, tem vários outros tipos de efeito placebo e de mecanismos e efeitos que acontecem desse modo.
Então, o que é interessante aqui? Isso ocorre de forma inconsciente, você não precisa acreditar, você pode claramente receber informação de que não vai funcionar. Pode ser que aí o efeito placebo não seja tão forte, porque você perde uma parte dele, uma das causas, e você pode ter uma parte até fazendo um efeito contrário, que é você pensando, isso não vai fazer efeito, isso produzir sinais de inibição para áreas que iriam produzir esse efeito. Então você pode ter. Esse sinal pode ser uma competição para a analgesia, para o placebo. Só que tem vários outros sinais. E aí que tá. Não é uma coisa só. São várias coisas te influenciando seu corpo para produzir certos estados fisiológicos. Não só o seu pensamento consciente. O que você achou? Achou interessante? Eu acho esse assunto legal demais. Então, vou deixar aí embaixo links para você. Você pode comentar, obviamente, mas links de Instagram, e-mail, que você pode mandar mensagem, alguma coisa no Instagram, lá na mensagem direta. E e-mail e Telegram também você pode receber novidades. É mais melhor do que YouTube, às vezes você não recebe, às vezes o YouTube não manda, você vai ver logo depois, aí a discussão já esfriou, a gente não consegue trocar essa ideia mais na hora. Mas comenta aí, e tenta comentar cedo, né? Talvez a gente não veja, não consiga conversar bem se você comentar muito depois. Mas vamos trocando ideia de qualquer jeito. Qualquer meio de contato aí a gente pode usar. Abraço.